Está no ar mais um Talk Up, conversa vai ser com ele, uma jovem promessa, uma promessa jovem, que através das causas sociais enxergou políticas públicas. Seja muito bem-vindo, Guilherme Silva. Muito obrigado, Daniel, pelo convite. É uma honra estar fazendo parte aqui desse podcast que eu venho acompanhando há algum tempo. Bacana. E vejo que você vem trazendo grandes personalidades da nossa cidade, da região, e é uma honra estar fazendo parte. Você mais uma. Eu queria que você contasse um pouco a sua trajetória, a sua caminhada. Bem, Daniel, eu sou nascido na capital paulista e estudei em escola do estado, e ali eu já comecei um pouco com militância de juventude partidária, né? Aos 16 anos eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil da escola que eu estudei, Pascoal Carlos Magno, e lá a gente conseguiu na época atingir 700 votos entre período matutino, tarde e noite. Então foi ali já um começo da minha trajetória aí, e logo após isso, com 17 anos, eu me filiei ao meu primeiro partido político, que foi o PSD, onde eu tive um grande aprendizado, não só político, mas também um aprendizado como pessoa. E lá a gente tinha muitos debates, principalmente debates que faziam a gente ter uma consciência política, ter um projeto para que você entendesse qual o caminho que você devia seguir. Então ali começou com um grande caminho ali. Na verdade, aprendizado. E você veio para a cidade onde está hoje, que também está se tornando referência. Muitas pessoas te procuram, né? Na verdade, por partidos, pessoas. Porque você já tem uma caminhada muito jovem ainda, né? Uma caminhada de assistencialismo, diria assim. Olha, eu não digo assistencialismo, digo mais do lado social. Eu acho que é extremamente importante a gente não só fazer política pública, também juntar com a política partidária e você fazer trabalhos que você possa melhorar e transformar a vida das pessoas, que é aquilo que eu acredito. Você trouxe essa bagagem do Grêmio Estudantil. Você aprendeu demais também, você teve muitos professores, né, na verdade, líderes que te incentivaram, e você está buscando sempre estar antenado, né, buscando. Queria que você contasse um pouco, você veio para cá, já veio com um partido para a cidade de Jundiaí ou não? Então, como eu participava do PSD Jovem da capital paulista, o PSD Jovem da capital paulista, ele conseguia trazer grandes conteúdos para os filiados. Inclusive, na época, tinha debates sobre sistema carcerário, se você era a favor ou contra, sistema EAD ou presencial, qual que é melhor, qual é mais eficaz. Então, colocava uma roda de jovens, onde fazia ali um bate-papo, e querendo ou não, você aprende. Eu participei de um curso de capacitação para jovens liderança em 2017, na sede do partido PSD no Espaço Democrático, que fica na capital paulista, e ali a gente teve diversas lideranças, como André Matarazzo, o próprio Gilberto Kassab, que ali vai falando sua experiência política, vai falando sobre a sua trajetória, e você aprende isso. E depois, quando eu vim para Jundiaí, eu me filiei ao Partido Republicanos, onde eu conheci um rapaz chama Guilherme Ribeiro, que foi presidente da CONAB, da Companhia Nacional de Abastecimento, onde ele me deu algumas oportunidades, inclusive fui trabalhar na cidade de Francisco Morato, ali no período eleitoral, junto com a prefeita Renata Ceni. Renata Ceni. Da reeleição dela, tive uma grande experiência ali no período de eleição dela, ainda fui coordenador geral de equipe de rua, não conhecia a logística de Morato, não conhecia a cidade de Francisco Morato, mas ali foi um grande aprendizado ali também que tive. E em Jundiaí, quando estive aqui, conheci um rapaz, você também conhece, chama Eduardo Garcia Neto. Grande Eduardo. Grande Eduardo, que me deu uma oportunidade junto com o deputado Alexandre Pereira de me nomear aí assessor do Alexandre. E eu tinha 23 anos de idade e desde então ali a gente deu continuidade nesse trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos. O Eduardo é um visionário, né, Guilherme? Vamos falar assim, qual que será que foi a grande chamada, o que atraiu você a ele a você? O que você acha? O seu diferencial? Eu acho que foi esse espírito determinado de correr atrás de uma ambição mais no lado positivo e de que realmente gosta da política, porque eu encaro a política como um propósito, Daniel. Eu encaro a política como, já falei várias vezes, uma ferramenta que nós temos para poder melhorar e transformar a vida das pessoas. O Eduardo, ele viu um potencial de um jovem que tem um sonho e que pode executar e trazer bons resultados para a vida pública e com certeza também para a vida partidária. E a política precisa de jovens, né? Eu queria saber um pouco de você, o que você acha do jovem na política? Eu acho que assim, tem um prazo de validade na política, né? Assim, você citou grandes nomes, né? O Kassab, um grande líder, né? Na verdade, o Alexandre Pereira também, um jovem, né? Na política, que tem o Paulinho como um mentor,
uma referência para ele. Então, assim, você acha que na política tem uma validade? Você acha que tem que se manter, tem que se renovar? Quando eu falo de renovação, não digo só questão de idade. Porque se você hoje, Daniel, está se inserindo na política pública, na política partidária, você vai se colocar como candidato, você já é uma renovação, porque você nunca teve um contato com a política primeiramente. Porém, você está tratando de jovens, eu vejo que o jovem hoje, ele não é apenas o futuro do país, ele é o presente na construção de um futuro. Então, o jovem precisa cada vez mais estar engajado, estar antenado, buscar conhecer a política. Por que a política ela é importante? E ali a gente poder trazer esse jovem. A gente vê tanto casos de corrupção, tantos casos que vem abalando o nosso país, que faz o jovem se afastar. E a gente tem que trazer os jovens para dentro da política, porque, como eu disse, ele não é apenas o presente, ele não é apenas o futuro, é o presente na construção de um futuro. Por isso a importância da gente ter jovens ali. E não vejo que tem validade. Acredito que a política ela serve para todas as idades, desde que a pessoa tenha projeto, que a pessoa possa entender o que ela está ali fazendo e como que funciona, e qual que é o propósito dela ali dentro. Será que o jovem vota em jovem, Guilherme? Você acredita muito nisso? Uma renovação? Que assim, mulher vota em mulher, jovem vota em mulher vota em jovem? Qual que é o seu entendimento? Meu entendimento é que sim, o jovem vota no jovem, desde aquilo que ele possa entender que os princípios e valores estão batendo com aquilo que o político está pregando. Hoje a gente vê um linguajar muito jovem como a MBL. A MBL tem um linguajar muito jovem, que ele traz aí para dentro da política pública, esses debates, mais do meio liberal. E hoje você vê que o público deles é um público jovem. Então o público jovem se identifica com algumas propostas do MBL. Como a gente também vê em partidos como o PL hoje, que é um partido conservador, que tem jovens que se dizem de direita, conservadores, que estão abrangendo ali pro lado, né, de um partido ou de uma figura como o Nicolas Ferreira, que é um jovem que fala para outros jovens e que tem um projeto, que tem ali um trabalho realizado. Então, é possível sim o jovem votar em jovem. Não? Na verdade, o Nicolas Ferreira, o fenômeno, né, vamos falar assim, do Nicolas Ferreira, que assim, movimentou muita gente, e um jovem, né, que assim, que não se via um jovem mobilizar tanto, né? Eu acredito que o jovem na política se faz necessário, não só pela renovação, e vir com as ideias, a linguagem, porque assim, as coisas têm que fluir, né? Na verdade, tem que fazer acontecer. E eu gostaria de entender de você, assim, eu sei que você esteve em Brasília recentemente, um evento para jovens, ou jovens lideranças. Na verdade, estive em Brasília participando de um curso do Partido Solidariedade, junto com a Fundação 1º de Maio, que é a fundação do Partido Solidariedade, quiseram promover um curso de capacitação chamado Gerando Líderes. Esse curso era para trazer novos quadros da política pública, de vereadores, assessores, lideranças que têm a pretensão de ser candidatos a deputados estaduais, federais nessa legislatura de 2026 ou no pleito de 2028 também. Então foi um curso de capacitação para poder passar o aprendizado. Porque eu acho que, Daniel, eu acredito que se o médico ele tem que fazer anos de medicina, se o advogado ele faz 5 anos de direito, ainda tem que fazer uma prova da OAB, o político também ele tem que se capacitar. Tem que ter um ensino superior, tem que fazer cursos voltados à gestão pública para que ele tenha um entendimento e que ele possa saber o que realmente ele está fazendo ali. Então, assim, eu também acredito muito nesse preparo. Tem que ter um preparo, né? Não é simplesmente chegar lá, porque muita gente está pleiteando, mas não sabe o que é. Na verdade, então, assim, com fundações, com cursos, com workshops, prepara um pouco mais, né? Para entender porque não é só a pessoa da frente, pode ser o bastidor também, né? Porque a política não se faz com um candidato só, né? Tanto que tem os assessores, né? Porque não consegue abranger. Não consegue abranger, ele precisa ter braço, ele precisa ter ali uma base que possa ajudar a ser um braço ali de um mandato de um deputado, de um vereador, até do prefeito, que ele precisa ter pessoas que possam chegar até a população. Você já foi assessor, você já teve um período de assessoria ao deputado Alexandre Pereira. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente um grande pleito que você conseguiu, porque assim, o estado de São Paulo é grande, né? Então você era responsável por que região e o que foi um acontecimento, um evento que você conseguiu fazer, trazer para a cidade. Eu sei que o Alexandre Pereira tem muita coisa que fez para a cidade de Jundiaí, né? Especificamente onde que era o seu reduto, vamos dizer assim.
Na verdade, o meu trabalho sempre foi focado aqui na região metropolitana de Jundiaí, sempre fazendo esse trabalho abrangendo as 7 cidades, buscando as demandas, buscando entender os anseios da população. Eu acho que o assessor ele tem que buscar entender o que a população precisa, o que necessita, e eu fui em diversas entidades sociais para poder identificar um problema que teve. Um exemplo, se a gente vai numa entidade que está com problema de infiltração, eu como assessor, meu papel é o quê? E tentar entender o que está acontecendo, passar essa demanda para o deputado, ver se é possível a gente destinar uma emenda parlamentar para custear isso, porém, não é só você destinar uma emenda, você precisa entender se o CNPJ daquela entidade ela está ativo, se ele tem o KNAI certo para poder receber uma emenda, porque é dinheiro público, então a gente tem que, é todo um trabalho, é burocrático, não é simples, mas a gente entender o problema que está acontecendo e ver se é possível a gente ajudar, principalmente nessas áreas sociais. Então meu trabalho, além de foi feito ali com assessoria, também foi muita questão de ligação partidária. Eu sempre fui muito cara também partidário. Eu sempre vesti a camisa de partido, porque eu acho que é interessante, eu acho que tem que juntar o útil ao agradável, porque assim, um partido político a gente não casa com a política pública, tem que os dois casarem, política partidária com a política pública. Então eu também fui muito esse cara de, em algumas cidades, estruturar juventudes partidárias nas cidades, como eu fiz, né, pela solidariedade. Conhecer jovens lideranças que têm essa vontade, esse conhecimento aí de mobilizar ali, ter uma militância, ter um trabalho. Então eu sempre ajudei também nessa estrutura. Bacana. Então assim, você falou muito de partido, você falou de esquerda e de direita, do PL. Você acredita muito nessa divisão entre esquerda e direita, está caminhando muito mais pelo centro, porque era de esquerda foi para o centro, o que era de direita foi para o centro. Eu vejo muito esse viés de centrão hoje, né, Guilherme? Daniel, eu acredito que tem que ter sim um posicionamento, os partidos políticos hoje vêm tendo muito mais, você sabe com propriedade aí que a nossa polarização antigamente não era polarização de esquerda e direita, e sim PT e PSDB, essa era a polarização que nós tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás, e agora a gente trouxe muito, o Brasil debate muito essa questão de esquerda e direita, porém eu acredito ainda que o Brasil não está preparado para ficar discutindo ideologia nesse momento. Acho que a gente precisa ter plano de governo, seja do lado A ou do lado B, porque um trabalhador que acorda 4, 5 horas da manhã, ele quer apenas que o filho dele que vai para a escola, vai para a creche, tenha uma educação de qualidade. Se ele precisar usar uma UPA, ele quer que na UPA ele tenha um atendimento de qualidade. Se ele precisar utilizar o transporte público, que ele tenha ali um bom, que ele possa ter ali no transporte público, um transporte que não esteja lotado, cheio. Qualidade, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa de planos de governo. Não é lado A nem lado B, mas sim políticos que realmente possam olhar pelo bem e em prol da população. Entendi. E assim, e muito pede esse voto e não se faz, né? Depois, né? Se vem, se promete, promessa de campanha. Então, assim, o que seria uma promessa de campanha para o Guilherme? E ele ia cumprir. Então, eu vou me amarrar aqui e vou fazer. Vou falar, eu vou pleitear para a cidade, junto a um deputado ou uma própria candidatura, vou pleitear e vou construir. O que seria prioridade para você, Guilherme? Hoje, Daniel, eu acredito muito na capacitação, eu acredito muito na oportunidade, principalmente para jovens que são de baixa renda, jovens que precisam ali de um espaço no mercado de trabalho. Então, eu gostaria de construir um centro educacional, um centro esportivo, para que a gente pudesse abranger o máximo de jovens possíveis, pudesse dar curso de capacitação, pudesse ter oficinas ali profissionais para esse jovem ele poder aprender, para ele poder se conhecer, para ele poder verificar qual que é a melhor área que ele pode seguir futuramente, para que a gente possa ter jovens lá na frente capacitados, ter jovens que possam ter oportunidade de se inserir no mercado de trabalho. Você acredita que na educação pode transformar um país, então, uma cidade, um estado? Com certeza, a educação ela transforma vidas, não só uma cidade, ela transforma vidas. Porque assim, com esporte não precisa se preocupar muito com saúde, com segurança, né? Assim, com trabalho, né? Ampliar o campo de trabalho, assim, porque a gente está falando de uma política jovem que muita gente não sabe o que vai ser. O meu filho não sabe que eu vou ser, a profissão que ele vai ter, né? Então tem que se preocupar com isso também, né? A gente hoje vive num país que a gente tem um problema muito grande de defasagem escolar, a gente tem um problema muito grande de saneamento básico, a gente tem um problema muito grande de infraestrutura. Então tem diversos problemas que o país hoje tem. Eu acho que a gente não tem que ficar buscando
só focar no problema, a gente tem que focar na solução. E a educação hoje é o melhor meio que nós temos também para poder investir. E o nosso investimento hoje ele é muito grande no ensino superior, não no ensino básico. E tinha que ser ao contrário. Tinha que ter um investimento muito grande no ensino básico, Fundamental 1 e 2, ensino médio, para que esses jovens que estão hoje estudando em escolas públicas, ele possa ter uma oportunidade de prestar um vestibular junto com um outro jovem que estudou em escola particular, para que ele esteja no mesmo nível. Então tem que ter um investimento forte desde o ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio, o que hoje não acontece. Então você quer distanciar o jovem dos auxílios, das bolsas de auxílio. Você quer um jovem independente, você quer capacitar esse jovem e jogar ele no mercado de trabalho, ou seja, ele formar um adulto melhor, né? Eu acredito que a gente tem que trabalhar, tem que criar oportunidades para os jovens, para que realmente ele fuja do auxílio, para que ele seja independente, que ele possa ter uma visão, que ele possa empreender, que ele possa trabalhar, que ele possa fazer uma faculdade e que ele possa dar uma vida de qualidade para a família dele. Daniel, a gente pega como exemplo em 2020. 2020, época de pandemia, quantos jovens que não abriram o seu e-commerce, não abriram suas lojas virtuais, vendendo roupa, vendendo mulheres, vendendo bolsas, roupas femininas, e poderia ter, por parte do governo, ter feito uma parceria com o Sebrae para poder capacitar essas pessoas que estão ali empreendendo. Você vai na frente da estação, você vai na estação de trem de Jundiaí 5 horas da manhã, você vai no Brás, você vai na Barra Funda, quantas pessoas que você vê ali vendendo um bolo, um café? Essas pessoas, se tivesse uma parceria com o Sebrae para poder capacitar, para essa pessoa entender, opa, você é um microempreendedor, a gente pode regulamentar aqui o seu negócio. Podia ser regulamentado também, que muitas dessas pessoas que estão trabalhando na frente da estação não tem um alvará para trabalhar. Sair na informalidade, né? Na verdade, tem muita e nem sabe como sair também. Chega a informação para essas pessoas. Então, assim, como que eu estou falando para você de jovens que começaram a empreender na pandemia, pessoas que estão ali vendendo o seu bolo, o seu café na frente da estação. Essas pessoas são microempreendedores, elas precisam de o quê? De oportunidades, precisam de capacitação, precisam que cheguem informações a elas. Eu acho que isso também entra com a política pública. A gente tem que levar essas informações para a população, capacitar a população. Guilherme, eu vejo você falando assim, alguém já te procurou para ajudar nesse pleito estadual e federal, nas próximas eleições. Você já está fechado com alguém? Que partido que você está? Qual que é a sua caminhada, seu caminhar para 2028, 2026? Olha, hoje eu faço parte do Partido Solidariedade, a qual eu tenho muito orgulho de vestir a camisa do Partido Solidariedade. É um partido que me abriu portas lá atrás e hoje novamente, como diz aquele ditado, o bom filho a casa torna, retornei ano passado ao partido e nesse pleito a gente já tem hoje como pré-candidato o deputado Alexandre Pereira, sempre deputado Alexandre Pereira, presidente estadual do Partido Solidariedade, a qual é meu amigo, mas também é uma pessoa que eu acredito que possa ser a ponte de Jundiaí região e estado de São Paulo em Brasília, que tem um grande potencial para poder fazer um grande trabalho, para poder melhorar e transformar a vida das pessoas lá em Brasília. O Alexandre Pereira, ele fez muito por Jundiaí, né? Na verdade, carro de bombeiro, ATA, muitos, a própria Anália Franco, na verdade, assim, você acompanhou alguma coisa disso? Porque, na verdade, qual que é a minha preocupação, Guilherme? De fazer e, assim, que tem muita gente em Jundiaí, tem muita gente nas cidades que tem as suas OS, né? Na verdade, assim, que precisa de ajuda. Então, assim, a minha preocupação, você vai ajudar o Alexandre Pereira. O Alexandre Pereira vai continuar olhando para essa população? É a promessa de campanha dele? O que você está ajudando com isso? Na verdade, o deputado Alexandre, ele sempre foi um deputado que teve um olhar para as entidades sociais. As entidades sociais, elas sempre nunca tiveram um braço para poder ajudar ali a custear os custos que eles têm ali diariamente. Porque hoje você vê um custo de uma entidade, não é barato, porque você tem funcionários, você tem as entregas que você precisa fazer também para a população. E muitas vezes algumas têm convênio, parcerias, no caso aqui de Jundiaí, com a prefeitura. Porém, não consegue custear 100%. Então, se você, como deputado, consegue destinar uma emenda parlamentar para ajudar no custeio, um exemplo da ATEAL. A ATEAL trabalha com aparelho auditivo. Então, se você consegue destinar uma emenda para a ATEAL de 500 a 1 milhão, ainda mais como deputado federal, você tem uma margem muito maior do que deputado estadual para destinar emenda, para poder custear e zerar. E aí você está zerando uma fila. Se na ATEAL hoje tiver 400 famílias, 400 pessoas
que a gente coloca famílias, porque são 400 pessoas, são 400 famílias que estão ali precisando de apoio aditivo. Então você destinar uma emenda, você está fazendo ali um grande trabalho para poder zerar. São pessoas que vão ter o privilégio de voltar a ouvir. Então, isso que é o gratificante. O Alexandre Pereira, ele vem nessa linha, na linha do social, na linha de ajudar as entidades. Ele, como deputado estadual, ele conseguiu destinar em 4 anos de mandato para a região metropolitana de Jundiaí 114 milhões. Muito bonito. Então, essas informações não chegou para a população. Óbvio, a gente precisava ter divulgado mais, sim, mas também com as políticas que a gente também entende, que é uma política aqui na cidade de Jundiaí, que tem as políticas municipais e enfim, que acabam dando muito espaço para que chegue também esse trabalho para as outras pessoas, a gente acaba que ficou um pouco ali para trás do trabalho do Alexandre. Mas o Alexandre tem um trabalho aí que quem acompanhou, que é isso que eu estou falando, contra fatos não argumentos, Daniel. Realmente essas emendas chegaram, não só para a TEAL, para a BemTV, Instituto Braille, Grendac. Teve uma revitalização em 2022 da Marginal Jundiaí a Campo Limpo Paulista. Quem foi a pessoa que fez a frente, quem foi buscar junto com o governador Rodrigo Garcia, quem que trouxe a emenda para poder custear ali, foi Alexandre Pereira. Muitas pessoas não sabem essa informação. Então, às vezes, a gente via alguns vereadores batendo no peito dizendo que ele que trouxeram aquela emenda, mas, opa, não. Teve uma pessoa que foi responsável por isso. Então, Alexandre Pereira, além de ele estar ajudando essas entidades que hoje conseguem receber emenda parlamentar, a gente está fazendo uma frente que entidades que não conseguem receber nenhuma ajuda, nem por parte do governo municipal, nem por parte do governo estadual. Porque são entidades que às vezes precisam melhorar nessa questão de documentação, elas precisam regulamentar a sua documentação. Então hoje a gente está fazendo uma frente com algumas entidades, que são de 15 a 25 entidades de Jundiaí, que hoje fazem um trabalho, que precisam de uma ajuda, para ver se a gente consegue ajudar a regulamentar essas entidades, e se a gente consegue ajudá-las, para que lá na frente elas possam ter ali uma emenda parlamentar para ajudar a custear não só os seus funcionários, como também todo o trabalho que é feito ali. Eu vou deixar um recado para o Alexandre Pereira. Alexandre Pereira, conte com o meu escritório de contabilidade, que é especialista em entidades também. Vai ser um prazer ajudá-los. Guilherme, eu vou deixar um convite aqui para você passar dessa correria, sei que não é fácil. Quero que você volte para contar lá em Brasília com o Alexandre Pereira, que assim, que eu faço votos que ele... Porque eu também apoio uma causa que é essa das entidades, por isso que eu estou me prontificando aqui, e contar para a gente como que foi essa caminhada e qual é os projetos para o pleito dele aí, tá bom? Daniel, com certeza será um prazer retornar aqui. Essa é a primeira participação aqui no podcast, então eu fico muito feliz. Não, que bacana que a sua primeira vez foi comigo, Guilherme. Fiquei até um pouco nervoso aqui, ainda mais na presença desse ilustre aqui, que é o Daniel, mas, pô, espero ter saído muito bem aí nessa primeira de muitas, se Deus quiser, e com certeza voltarei com mais informações, com mais novidades aí, para passar para toda a nossa população. Muito obrigado, Guilherme. Siga e compartilha Talk Up nas redes sociais. Valeu, Daniel. Abraço, obrigado, viu?